Oi, gente. Estamos começando mais um episódio do nosso Dot Talks. Hoje tem uma amiga aqui, Sonaira da Safira. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre cultura. A gente vai ter um papo bem leve hoje aqui. Queria que você falasse um pouquinho de você, Sonaira, se apresentasse pra gente entender um pouquinho mais de você. Legal, você falando que eu sou sua amiga, você gerar ciúme em metade do mercado. Né? Todo mundo quer ser amigo do Edu. Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Bom, essa Safira tem 10 anos. Quase 11 já. E vir aqui para falar de cultura, de estratégia e tudo mais é um prazer. Obrigada pelo convite. Sonaira, vamos falar um pouquinho de operação, né? Eu queria entender um pouquinho como começou a Safira, como foi. Conta um pouquinho da história da Safira pra gente. Conto. 11 anos atrás, a gente trabalhava numa multinacional que trabalhava com gestão de ativos de TI de outros clientes. E aí a gente ficava muito inconformado ali com a maneira como era feito e como o mercado brasileiro demandava que isso era feito, né? A gente via muita preocupação, mais do mesmo, com SLA, com entrega, de redução de backlogs e tudo mais. A gente fala, poxa, eu e meu sócio, a gente fundou junto. Poxa, por que a gente não olha para o negócio do cliente? Porque a empresa tem que ser um meio. Eu preciso olhar para o negócio do cliente, entender como é que eu ajudo o cliente a aumentar a receita, a reduzir custos, segurança da informação, melhorar a performance em campo. Vamos mudar o pitch aqui e a operação e adequar a operação para os KPIs que são importantes para os clientes e vamos para o mercado. Então a Safira nasceu disso, a Safira nasceu de inconformismo e eu falo que a gente tem que ser inconformado lá igual o dia 1, todos os dias, Sim, sabe? isso Isso tem que ser parte da cultura. É isso aí. E como que vocês começaram a mudar? Hoje, o que a Safira faz? Quais são os diferenciais da Safira pra gente saber um pouquinho de como começou pro que temos agora? Quando eu sempre falo que, porque assim, em 11 anos, a tecnologia mudou muito, o mercado mudou muito, mas a gente tem que preservar o nosso core. Então, desde o começo como é que eu ajudo as empresas que eu atendo a serem mais prósperas, a crescerem receita, a melhorarem os custos, a gerarem emprego, a devolverem isso para a sociedade. A gente sempre fala, a gente fala muito disso lá na empresa. E aí, eu preciso entender quais são os direcionamentos dos clientes que eu atendo para saber como é que eu atendo melhor. Então, vou fazer um exemplo da Outdoor. O cliente não contrata link com vocês. Não. O cliente contrata a disponibilidade da operação, continuidade do negócio, né? Garantia de receita. O link é um meio. Então, o que a gente faz tem que ser um meio também. Como é que eu ajudo o cliente a aumentar a receita olhando para a gestão de ativo tecnológico ou trazendo outras linhas de serviço conforme o mercado vai evoluindo, é o que importa. Então, eu sempre falo que a Safira é um meio, a tecnologia é um meio, gestão é um meio para a gente entregar o resultado que a gente precisa para os clientes. Agora, Sonaira, a gente pensando nisso, a gente passa por uma coisa que hoje em dia é muito difícil, né? A gente vai falar de cultura, né? Uhum. A gente, é o que você falou, você trabalhou numa empresa multinacional que pensava que tinha cultura de uma forma. Como a gente consegue hoje impor uma cultura do que nós pensamos? Porque eu acho que hoje o grande X de qualquer empresário é isso, né? A gente tem pessoas, a gente tem a tecnologia, a gente tem hoje N coisas que acabam nos ajudando, mas a cultura é uma coisa que normalmente ou ajuda muito ou atrapalha muito. Pois é. Como você cuida disso hoje na Safira? Ninguém impõe cultura. Eu acho que a cultura que você... Toda empresa tem uma cultura, seja boa ou ruim, né? Você gosta de temos que construir cultura, não. Você tem que construir a cultura que você quer. Eu acho que cultura, na verdade, é como as coisas acontecem. Não adianta você botar um monte de papel bonito na parede, porque a cultura, de fato, é como as coisas acontecem no dia a dia. E eu falo muito que cultura tem muito a ver com o que você valoriza, mas é também com o que você não aceita. Então, tem que estar muito claro para todo mundo qual é o nível de entrega que a gente tem que ter, quais são os critérios para as tomadas de decisões, quais são os indicadores que a gente tem que perseguir. E cada um também tem que ser dono da sua responsabilidade. E tem que ter balanço de consequência, porque quando eu estou falando de impactar de fato diretamente o resultado do meu cliente, eu estou falando de empresas de grande porte, que a gente sabe que um ponto percentual mexe milhões, né? Às vezes um chamado não atendido mexe milhões, eu preciso ter um balanço de consequência não só no cliente, mas também do lado de dentro. Quando a gente fala de Safira especificamente, eu trago muito isso para todo mundo. A gente tem reuniões mensais ali com coordenadores e com o time, e eu trago muito isso, assim, a gente tem noção da responsabilidade que a gente tem de estar aqui dentro, porque quem está de fora às vezes não tem essa percepção, mas a gente é responsável por garantir, por exemplo, transmissão de jogo de futebol ao vivo. A gente é responsável por garantir operação de serviço de saneamento, com conectividade, com gestão de operação. A gente garante ali abastecimento de
gôndola de mercado das maiores empresas de bebidas e alimentos do Brasil. Então, quem está com a gente tem que entender o tamanho da responsabilidade que é. Eu posso atender um chamado mal atendido e estar impactando uma pessoa, um colaborador ali de uma empresa de saneamento que não está conseguindo fazer um religue na casa de uma pessoa para receber água. Sim. Então, isso tem que estar dentro da cultura, essa responsabilidade tem que estar dentro de cada um. E cultura a gente acaba se construindo no dia a dia, né? Não tem jeito. Então a gente tem que demonstrar, aqui na Dot a Dot foi o que você falou, a gente tá numa fase onde a gente tem mudado muito a nossa cultura, a gente tá numa fase de crescimento, como a gente estava conversando, onde a gente está começando a internacionalizar a empresa, então a cultura agora não falamos mais apenas português, falamos português, inglês e espanhol. E mandarim daqui a pouco, né? E daqui a pouco mandarim. Então, assim, é um crescimento que a gente tem que ter. Então, assim, como que a gente consegue controlar isso hoje? Semana passada eu estava conversando com o próprio Guilherme e falando, a Dot hoje tem rede Brasil inteiro. E aí, um próprio diretor e eu falando para ele, Gui, a gente não tem mais rede Brasil inteira, a gente tem redes hoje para entregar, clientes para entregar no mundo inteiro, né? Então, assim, o que você daria de dica, assim, como que a gente faz essa transformação? Porque vocês mudaram isso, né? No caminho de vocês acabaram mudando muito isso, vocês pensaram numa coisa e vocês vêm agora ganhando prêmios, né? A gente tem um prêmio global que vocês ganharam, que você vai falar um pouquinho pra gente, mas como vocês conseguem ir alterando essas mudanças de cultura mesmo, assim, e conseguir engajar o colaborador para isso? Eu acho que, assim, não adianta, né? A gente fala de tecnologia, a gente fala de software, a gente fala de processo, mas é tudo feito por pessoa. Então, o negócio é feito do quê? De pessoa a pessoa a pessoa, o cliente é pessoa, a gente é uma construção diária, não dá pra gente abandonar. O que a gente faz ali nessa feira, pensando em dia a dia, é mantra. Cultura é mantra. Então, se repete todo dia o tamanho da responsabilidade, o que a gente tem que mudar. E é importante que o próprio time não aceite quem está fora do que a gente queira ali de mindset, porque tem que todo mundo para o mesmo lugar. Eu acho que tem que ser uma construção diária. Eu acho que deve ser muito difícil para vocês também, principalmente nesse momento de mudança. Sim, a gente está sofrendo bastante. Todo dia a gente sofre. A gente está sofrendo bastante com isso. Mas é uma coisa legal, assim, é bem transformadora, é do nosso DNA essa transformação. A gente, assim como a Safira, nós somos uma empresa de inovação, a gente quer fazer o diferente, a gente não quer entregar. Nós nascemos também de um conformismo, querendo realmente mudar, porque nós viemos de operações distintas, né? Eu e o Charles, pensando nisso, falando assim, não acredito que as pessoas ainda conseguem entregar um mau serviço desse e existem pessoas comprando. É isso. Então hoje a gente brinca muito aqui, eu e o Charles, que a gente não vende conectividade. Nós vendemos soluções de conectividade. A conectividade em si é apenas um insumo, né? Que é o que a gente estava conversando. Sonaira, a gente está falando de 10 anos de Safira, né? O que mais você aprendeu sobre pessoas, sobre cultura? O que você vê de diferente que hoje quem está nos assistindo pode entender e falar assim, nossa, isso é uma coisa diferente que pode implantar nas suas empresas? Cara, eu acho que essa feira foi a maior escola que eu já tive, viu? Com certeza. Né? Isso... Porque, poxa, aqui é uma pergunta para a gente pensar, na verdade. Mas entender, a gente é muito ansioso para fazer tudo. E aí a gente sempre fala disso, né? Nós somos pouco ansiosos. Pois é. A gente entender que as coisas têm seu tempo, às vezes. E uma construção de cultura ela não acontece da noite pro dia, como você quer. É como a gente quer que aconteça. Então, acho que esse é um aprendizado que a gente tem que ter, que as coisas têm seu tempo. Consistência. Acho que a gente que é empreendedor tem que ter muita consistência. A gente repete, o básico tem que ser dito todos os dias, 1000 vezes por dia. A gente também tem que aprender isso e a gente não pode reclamar disso porque faz parte. É difícil, mas é difícil. Mas é nosso trabalho, é nosso papel. Sonaira, me fala um pouco dos prêmios aí que você ganhou. Vocês ganharam, né? A Safira ganhou. Me conta um pouquinho o que vocês estão fazendo de diferente. Obrigada, foi muito legal. A Safira, a gente está muito focado em gestão de ativos corporativos, né? Então a gente olha para os ativos de tecnologia das empresas que estão diretamente ligados com receita, com segurança, com performance. Basicamente são gestão de mobilidade corporativa. A gente, antes do prêmio, eu acho que... O que é esse prêmio? A gente recebeu um prêmio global do Google em Londres no ano passado. Nós somos uma das 10 empresas do mundo premiadas. E eu acho que o nosso prêmio foi mais importante ali, que foi um evento global que eles fizeram, porque é um prêmio de Customer Impact.
Então, no final das contas, o que vale é o impacto que a gente está levando para o nosso cliente. Não é inovação, não é branding, não é marketing, é o que a gente muda na vida de quem a gente está atendendo. Eu acho que esse prêmio não é um reconhecimento, foi um case de um cliente em comum que a gente tem, que a gente pode falar porque é próprio do Grupo Petrópolis. No nosso caso ali, a gente gerencia cerca de 12 mil colaboradores em campo, então eu tenho equipe comercial, eu tenho equipe de logística, administrativo, trade marketing, com gestão de mobilidade corporativa. Então, uma empresa que tem um faturamento daquele porte, como a gente falou agora, né, um erro, algo fora da expectativa ali, gera um impacto financeiro muito importante e afeta toda uma cadeia de produção, porque se eu não vendo na ponta, eu não entrego aqui, eu não tenho matéria-prima, enfim. Mas antes disso, para a gente estar ali e ser lembrado e ser reconhecido por isso, eu acho que teve um trabalho do time Safira como um todo, de entrega, de consistência, de um trabalho muito árduo para que fosse validado não só o conhecimento de negócio que tem na plataforma, mas um conhecimento técnico. Assim, a gente tem que entregar todo dia. A gente tem que entregar todo dia quando é difícil e tem que entregar todo dia. Acho que não tem, quanto a isso, não tem nenhum tipo de negociação. E eu acho que o prêmio é resultado dessas entregas que a gente tem feito nos últimos anos. Legal. Sonara, eu fiquei bem curioso agora para saber desse case. O que vocês fazem no Grupo Petrópolis? Conta um pouquinho desse case pra gente. Legal. Bom, o Grupo Petrópolis é uma cervejaria brasileira, né? A gente trabalha junto com eles, deve ter, eu acredito que 8 anos, 7, 8 anos. É um trabalho de bastante tempo ali. A gente implantou a ferramenta de Mobile Device Management, de MDM, para todos os usuários que eles têm de mobilidade corporativa no grupo, né? Então, para um cliente que perdia muito aparelho, porque você não tinha gestão de mobilidade adequada, para um cliente que não conseguia ter ali uma assertividade de inventário, a gente está falando não só de impacto em produtividade na ponta, mas a gente está falando de impacto financeiro, porque um ativo custa. Sim. E a gente está falando também de segurança da informação, porque é informação corporativa perdida aí na mão de gente não sabe de quem, que é o que acontece todos os dias em empresas que não olham para isso. Então a gente conseguiu, com o apoio deles, implantar governança de gestão de ativos ali. E aí, enfim, pelos resultados alcançados, a gente teve esse reconhecimento. Legal. Aqui pra gente já começar a partir pro nosso encerramento, que agora vai ser uma pergunta difícil. Se você pudesse resumir em uma frase essa jornada desses 10 anos de Safira, qual seria a frase? Safira é feita de muitas pessoas, e pessoas, eu sempre falo, né? Negócio são pessoas, que é quem ajudou a gente a construir, quem construiu junto, quem sustenta e quem está desenhando com a gente o futuro da Safira. Obrigado pela participação, por nos ensinar, por estar aqui conosco, por essa parceria que nós temos entre Dot e Safira, né? Você sabe que aqui as portas estão sempre abertas para você, pro dia que você quiser voltar, para a gente aprender um pouco mais com você. Obrigada a você pelo convite, pela troca, e aqui eu tô em casa. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram.